Paulo, boa noite, mas você não acha que, a partir do momento em que o presidente traz para o governo dele, por exemplo, ministros do União Brasil, do PP, do Republicanos, e no momento em que, por exemplo, ele é elogiado, como foi outro dia, pelo governador do Mato Grosso do Sul, muito mais ligado ao presidente Bolsonaro, que diz que todos os pleitos que ele enviou para o Planalto foram atendidos pelo presidente Lula. Ele tem ótima relação com o governador do Rio de Janeiro. Com o Tarcísio, ele vive aí, né, aos risos e abraços. O Tarcísio, inclusive, foi lá outro dia, num evento feito pelo presidente da República, falou: olha, eu saí com o maior cheque aqui e tal. Né? Foram 10 bilhões de repasse ao Estado de São Paulo. Você não acha que, embora ele tenha um governo que reúna forças heterogêneas, ele já não tem feito uma série de movimentos de aproximação, como, por exemplo, você citou o agro, enfim, um presidente que tem dialogado com vários setores e, inclusive, é o presidente que disponibilizou o maior plano safra da história. Você não acha que por esse conjunto de coisas, nesse ano e 4 meses de mandato, você não acha que o presidente Lula já não fez gestos importantes de aproximação com esses outros setores? Fez no plano da administração, mas nós estamos falando do plano da política, do gesto que pacifique, não a relação com o governador, com todos esses casos. É verdade, o presidente tem mantido com esses governadores uma relação de cooperação, de boa vizinhança, mas quando eu me refiro à pacificação, eu falo principalmente da corrente política ideológica que disputou as eleições com o presidente Lula, que foi derrotada por uma margem muito pequena, que praticamente liderou a metade do país na batalha eleitoral, que é a corrente liderada pelo ex-presidente e o principal líder da oposição, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que é representado não por um governador ou por um administrador, é representado principalmente pelo eleitor, pelo cidadão que, por algum motivo, e não foi seguramente pelos defeitos do ex-presidente Jair Bolsonaro, escolheu a candidatura dele. Da mesma forma que também não foi pelos defeitos do presidente Lula que ele foi escolhido para governar o Brasil. Mas quando a eleição se encerra, ao invés de se sepultar essas diferenças com o resultado eleitoral, parece que há necessidade de se alimentar essa polarização. E o caso mais expressivo é essa eleição aqui de São Paulo. O prefeito de São Paulo integra um partido que apoiou o presidente Lula no segundo turno. O presidente do partido é da base do governo do presidente Lula, o deputado Baleia Rossi. O partido tem 3 ministérios. O prefeito é apoiado por outros partidos que também integram a base do governo do presidente Lula e tem ministérios. Mas o presidente Lula insiste em dizer que em São Paulo será disputada uma eleição entre ele, ou o partido dele, e o ex-presidente da República, que apoia o prefeito, mas é um dos partidos a apoiar o prefeito Ricardo Nunes. Ou seja, e o efeito dessa declaração de tentar reproduzir na cidade de São Paulo uma espécie de terceiro turno da eleição presidencial, apesar dos fatos estarem em contradição com essa pretensão, porque a aliança do prefeito é uma aliança heterogênea, de forças heterogêneas, o presidente insiste em fazer essa polarização. E não é uma eleição numa cidade do interior do Brasil. É na maior metrópole do Brasil, na metrópole que repercute para o Brasil e para o mundo inteiro, e ele procura trazer essa disputa para uma polarização que eu acho que deveria ter ficado em 2022 e não ser reproduzida numa eleição municipal 2 anos depois.